Vamos lá, pessoal? Nós vamos falar agora sobre triângulos. Traduz comigo aqui, ó. Vamos ao pé da letra, ó. Três ângulos. Bom, então, o que eu preciso para ter um triângulo? Vamos pensar primeiro em 3 pontos. Ó, um ponto A, um ponto B, um ponto C. Perfeito, 3 pontos. Vamos ligar? A com B, B com C, A com C. Certo? Maravilha. Então, formei um triângulo. Mas peraí. E se eu pegar assim, ó, um ponto, outro ponto, outro ponto? Será que desse jeito eu formo um triângulo? Ó, tem uma reta que passa por eles, 3 pontos. Esses 3 pontos, eles estão na mesma linha. A gente fala que eles são alinhados. Então, aqui não forma triângulo. Então, o que eu preciso para ter um triângulo? Eu preciso de 3 pontos distintos e que não estejam na mesma linha. 3 pontos distintos, não colineares. A palavra colinear quer dizer mesma linha. Então, como é que vai ser a definição? Simples, ó. Dados 3 pontos não colineares, quer dizer, isso aqui não serve, não alinhados, chama-se triângulo a união dos 3 segmentos formados. Então, pessoal, em qualquer triângulo a gente tem essa situação aqui, ó. Triângulo ABC é a união do segmento AB com o segmento AC com o segmento BC. Perfeito? Maravilha. Então agora vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre as propriedades de um triângulo. Tá? Então o que é muito importante a gente saber sobre o triângulo? Vamos comigo. Então nós vamos construir um triângulo aqui, ó. Pegar os pontos A, B e C e vamos construir o triângulo, ó. Perfeito? Está aqui feito o triângulo ABC. Tudo bem? Maravilha. Então nós temos aqui o ângulo A, tá? Nós temos o ângulo B, sim, que é esse ângulo aqui, e temos o ângulo C. Esse é o ângulo B e o ângulo C. Tá bom? Então, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos prolongar esse segmento aqui onde está o A e B. Eu vou traçar uma reta. Tá bom? Tracei aqui, eu prolonguei esse segmento. Tá bom? E vou chamar esse segmento aqui, vai estar contido numa reta R. Maravilha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto C e por ele eu vou traçar uma outra reta. Uma reta que eu vou dizer que é paralela a R. Essa reta é a reta S. Tranquilo? Maravilha. Então eu tenho 2 retas paralelas. Aí, veja só. Nós temos, quando a gente traça as paralelas, olha o que está acontecendo aqui, ó. A letra Z, lembra da letra Z? Propriedade que eu falei lá atrás. Os ângulos internos da letra Z, os ângulos das pontas, dos bicos da letra Z, têm a mesma medida? Então, se este ângulo é A, o que você me diz deste ângulo aqui? É A também. Tranquilo? A mesma coisa acontece, pessoal, se eu pensar aqui, ó. Este ângulo é B. Ó. A letra Z nessa posição aqui, ó. Então, se aqui nós temos a letra Z, o que você me diz desse ângulo? Que ele é B também. Então, olha só o que aconteceu. Eu consegui fazer com que o A, o B e o C ficassem inteiros nessa linha aqui. Quanto que vale mesmo isso aqui, gente? Isso aqui é o ângulo raso. Ele mede 180 graus. Então, eu vou dizer que A mais B mais C igual a 180 graus. Perfeito? Então, A mais B mais C igual a 180.
Então essa é a primeira propriedade, talvez a mais importante sobre os triângulos, que é a soma dos ângulos internos, né? Em todo triângulo, a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Perfeito? Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo bem interessante que eu encontrei no GeoGebra sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo feito pelo Paulo Correia. Vamos acompanhar o que ele fez aqui. Olha só, ele construiu um triângulo qualquer, tá bom? Que eu vou poder mexer aqui os vértices do triângulo, tá? Ele vai continuar a ser um triângulo, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir o triângulo por ângulos. Olha só, então aqui nós temos esse ângulo em azul, esse ângulo em vermelho, esse ângulo em verde. Perfeito? Agora, olha que interessante, ó, eu vou arrastar isso aqui, ó, e eu vou subdividir o meu triângulo, ó. Um ângulo verde, um ângulo vermelho, um ângulo azul. O que aconteceu? Ó, o que aconteceu? Eles ficaram exatamente juntinhos, ó. Quanto que dá tudo isso aqui? 180 graus. Perfeito? Ó. Estou separando e eles continuam tendo o ângulo raso. Essa medida aqui, ó, é a medida do ângulo raso. E isso não importa qual seja o triângulo, ó. Eu vou mexendo aqui no triângulo e aqui ele continua sendo o ângulo raso, o ângulo de 180 graus. E eu posso ainda somar tudo isso. Vamos comigo aqui, ó. Somar as medidas dos ângulos, olha só. Ó, eu estou mexendo, cada um está aparecendo com as suas medidas ali ao lado, ó. Então aqui, ó, 27,7 graus, 81,79, 10,51, e aí vai. Perfeito, ó. Eu vou mexendo e eu vou tendo os ângulos, a soma sempre igual a 180. Legal? Muito legal o exercício, né? Muito legal o exemplo do colega. É isso aí, pessoal. Um abração. Então, pessoal, vamos continuar aqui com as propriedades, tá? A gente viu agora há pouco que os ângulos A, B e C somam 180 graus. Coloquei aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C igual a 180 graus. Perfeito. Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar esse ângulo A, pegar esse lado aqui, ao qual pertence o vértice A, e vou prolongar. Prolongar, por exemplo, para cá. Prolonguei. Então, eu tenho este ângulo sendo o ângulo A, e eu vou formar aqui do ladinho de fora um outro ângulo, tá bom? Esse ângulo vai ser chamado externo de A. Olha como é que eu represento externo em relação ao A. Muito bem. Aqui eu vou fazer a mesma coisa com o B, ó. Eu vou prolongar o lado onde está o vértice B, prolonguei para cá, mas podia ter prolongado para lá, sem problema nenhum. Qualquer um dos lados em que esteja o B eu posso prolongar. Então eu prolonguei para cá. Prolonguei para cá, o que vai acontecer? Olha, eu vou ter um ângulo aqui, ó. Esse é o ângulo B, esse aqui vai ser o externo relativo ao B. Muito bem. Vou fazer a mesma coisa com o C, ó. Vou prolongar o C, prolonguei, né? O lado onde estava o vértice C, e eu vou ter esse setor aqui, ó, esse ângulozinho aqui. Este ângulo aqui vai ser o externo de C. Perfeito? Maravilha. Então, veja bem. Quanto que vai dar o externo A mais o A? O A mais o externo A, o A mais o externo A, 180 graus. Quanto que vai dar o B mais o externo de B? O B mais o externo de B, 180. E quanto que dá o C mais o externo de C? 180 também. Maravilha. Vamos fazer o seguinte. Vamos somar tudo essa expressãozinha aqui, essa igualdade com essa igualdade aqui. Vamos somar? Então vamos comigo, ó. Se eu somar aqui, vai ficar A mais B mais C. Ó, A mais B mais C. Se eu somar esse pedacinho aqui, vai ficar como? Vai ficar externo de A mais externo de B mais externo de C. Muito bem. Se eu somar ali embaixo,
Quanto que é 180 mais 180 mais 180? 180 mais 180 mais 180, 540. Perfeito. Acontece que a gente sabe que A mais B mais C é 180. Então eu vou substituir isso aqui por 180. Então eu vou ter o quê? 180 mais externo A, externo B, externo C, 540. Perfeito? Muito bem. Essa soma, externo A, externo B, externo C, eu vou chamar de soma dos externos, ó, SE, soma dos externos. Então ficou 180 mais a soma dos externos, 540. Conclusão, soma dos externos, 540 menos 180, que dá 360. Então vejam, eu construí um triângulo e provei que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Isso é muito importante. Mais lá para frente nós vamos provar que em qualquer polígono a soma dos externos dá 360 graus. Polígono convexo, claro. Então vamos gravar o seguinte, ó. A mais B mais C igual a 180. Eu vou chamar soma dos internos igual a 180. E soma dos externos igual a 360. Perfeito? Soma dos internos 180. Soma dos externos 360. Maravilha! Ó, pessoal, mais um exemplo bem interessante sobre ângulos internos e externos de um triângulo. Mais um material de GeoGebra da Marina Pacheco. Então, olha que interessante aqui, ó, um triângulo ABC, né? Vamos colocar os ângulos internos nesse triângulo, olha lá. Os ângulos internos, 29, 86, 66. Quanto que dá a soma dos internos? A soma dos internos dá 180. E se eu mexer aqui, ó, eu estou mexendo nos ângulos e a soma continua dando quanto? 180. Não importa para onde eu vá. Maravilha? Legal. Agora, vamos mostrar os ângulos externos. Olha só. Ó, os internos de cada um e os externos. Ó, 57 fora 123. 81 fora 99. A soma sempre 180. Perfeito? Agora, vamos ver quanto é que dá a soma dos externos? Aqui, ó, a soma dos externos, ó. Eu vou mexendo no meu triângulo, eu vou mexendo no meu ângulo, ó lá. E a soma sempre vai dando 360 graus. Tá vendo? Muito legal esse exemplo também, né? Então não esquece, a soma dos externos 360 e a soma dos internos 180. Sempre assim. Beleza? Eu posso mexer o quanto for. Tranquilo? Bom, pessoal, nós vamos falar agora de um teorema muito importante, que é o teorema do ângulo externo. Então eu repeti aqui para vocês, ó. Coloquei aqui um triângulo ABC e os ângulos A, externo A, B, externo B, C, externo C. Bom, nós já sabemos que A mais B mais C é igual a 180. Tranquilo? Maravilha. Bom, o que mais que a gente sabe? Ó, a gente sabe que o A mais o externo de A é 180. Perfeito? Muito bem. A gente sabe também que o B mais o externo do B é 180. E repetindo, o C mais o externo do C, 180 graus. Aí olha o que eu vou fazer. A mais B mais C é 180. E aqui é o 180. Igual a A mais externo A. Então eu posso pegar esse A mais externo A e colocar aqui, ó. Porque o 180 é A mais externo A. Então vai ficar assim, ó. A mais B mais C igual a A mais externo A. Perfeito? Maravilha. Muito bem. Aí eu vou cancelar o A de cada lado. O que é que eu vou ter? Que B mais o C é o externo de A. Muito bem, tranquilo? Maravilha. Agora continuando. Ora, se B mais externo B é 180, então aqui no lugar do 180 eu posso colocar o B mais o externo B. Então vai ficar A mais B mais C, B mais externo B. Corta os B's de um lado com B do outro, o que eu vou ter? Que A mais C é o externo do B. Muito bem. E aí, C mais externo C é 180. Então aqui eu posso colocar C mais externo C. Como é que vai ficar? A mais B mais C igual a C mais externo C. É isso? Muito bem.
Aí corta esse C com esse C, o que eu vou ter? Que A mais B é externo C. Então, qual é a conclusão que eu tenho que tirar a partir disso daqui? A conclusão é a seguinte. O A mais o C é o externo do B. O B mais o C é o externo do A. O A mais o B é o externo do C. Em palavras, eu diria o seguinte. Em todo triângulo, cada ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. O que são os internos não adjacentes? Os internos que não estão ao seu lado. Então, por exemplo, o A, o externo A. O A está ao lado do externo A. Quem não está ao lado dele é o B e o C. O externo B. O B está ao lado dele. Quem não está ao lado do externo B é o C e o A. E o externo C? Ao lado dele está o C. Quem não está ao lado dele? O A e o B. Perfeito? É isso aí. Então, pessoal, para mostrar bem esse teorema do ângulo externo através de um exemplo, eu coloquei assim, ó, triângulo ABC, o A58, o B44. Então, o A58, o C44. Então, o B vai ser 78, certo? O externo é quanto falta para 180, vai ser 102. E aí, o que acontece? Ó, eu coloquei aqui, ó, 44 mais 58 igual a 102. Agora, vamos mexer nesse triângulo aqui, ó. A gente vai mexer nesse ângulo aqui, ó. Mexer nesse ângulo aqui, ó. O que vai acontecer, ó? Eu estou mexendo, estou mudando o ângulo, ó. 52 mais 61, 113, ó. Continua, ó. 55 mais 68, 122. E aí vai indo, eu estou mexendo e aquele ângulo externo vai mudando, ó. Ó, vamos mudar para cá, ó. 42 mais 34 dá quanto? 76. E aí vai indo. Tá claro? Para mostrar que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lá agora. Nós vamos verificar como é que é a classificação dos triângulos. Então, primeiro, quanto aos lados. Então, quando um triângulo tem os três lados com a mesma medida, nós dizemos três lados congruentes, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, olha lá, equilátero, igualdade de lados. Maravilha. Quando ele tem dois lados congruentes, ele é chamado de triângulo isósceles. Veja bem, eu falei que são dois congruentes, mas eu não falei nada do terceiro. Perfeito? Quando ele tem os três lados com medidas diferentes, não possui dois lados congruentes, ele é chamado de escaleno. Uma coisa importante é o seguinte, ó, o modo de representar. Olha só, quando eu ponho símbolos iguais, por exemplo, aqui eu coloquei três tracinhos, aqui também e aqui também. Significa que esses três caras têm a mesma medida. Olha só, aqui eu coloquei a mesma simbologia para esse. Quer dizer que esse cara tem a mesma medida que esse. E esse daqui, ó, eu coloquei símbolos diferentes, ó. Um tracinho aqui, dois tracinhos aqui e três tracinhos ali. Símbolos diferentes significa lados não congruentes. Então, aqui no equilátero, as medidas dos lados são iguais. A medida do segmento AB igual à medida do segmento AC, que é igual à medida do segmento BC. Perfeito? No isósceles, a gente fala que quando dois lados são congruentes, o terceiro lado, que eu não conheço, eu vou chamar de base, tá? E no triângulo escaleno, lados são diferentes, então eu vou colocar aqui, as medidas são diferentes. Agora, uma coisa muito importante é o seguinte, toda vez que eu tiver um triângulo, assim, ó, vamos pensar nesse ângulo B aqui. À medida que eu aumento esse ângulo B, ele enxerga um segmento maior em frente a ele. Vamos pegar, por exemplo, aqui um exemplo aqui, ó. Olha só, eu vou pegar um ângulo aqui com uma amplitude fixa, tá? Aqui, ó. Olha só. À medida que eu aumento esse ângulo, eu aumentar esse ângulo aqui, esse cara aumenta. Se eu diminuir esse ângulo, esses dois pontos vão se aproximar. O que, na verdade, significa isso? Significa que eu tenho que pensar assim, ó. De frente para o maior ângulo, está sempre o maior lado. Então, por exemplo, aqui, ó, o triângulo equilátero tem maior lado? Não. Se não tem maior lado,
não tem maior ângulo. Significa o quê? Que os ângulos têm a mesma medida. Tá claro? Eu vou dizer que o ângulo A é congruente com o ângulo B, que é congruente com C, que é igual a 60 graus, porque a gente sabe que o total é 180. Então, o equilátero também podia ser chamado de equiângulo. Não é só igualdade de lados, é igualdade de ângulos também. Tá? No caso do triângulo isósceles, se eu tenho esse lado, mesma medida que este ângulo B está enxergando esse lado e o ângulo C está enxergando um lado que tem a mesma medida que o outro. Então esses dois ângulos B e C são congruentes. Já no caso do escaleno, não. Lados diferentes, ângulos não congruentes. Ok? Bom, pessoal, agora nós vamos classificar os ângulos. Vamos classificar os triângulos quanto aos ângulos. Então, a gente viu que quanto aos lados, ele pode ser equilátero, com os 3 lados com a mesma medida, isósceles, com 2 com a mesma medida, escaleno, com os 3 com medidas diferentes. Agora, quanto aos ângulos, eles podem ser, um triângulo pode ser acutângulo, quando possui os 3 ângulos agudos, o ângulo A menor que 90, B menor que 90, C menor que 90. Retângulo, quando possui um ângulo reto, veja aqui, ó, o ângulo reto é o ângulo B, que vale 90 graus. E obtusângulo, quando possui um ângulo obtuso, o ângulo B aqui maior que 90 graus. Perfeito? Então, pessoal, mais uma contribuição aqui do GeoGebra. Esse aqui eu peguei do professor José Ferreira, professor Wagner, perdão, falando sobre a classificação dos triângulos quanto aos lados. Então, olha só, aqui nós temos um triângulo escaleno, medidas diferentes. Aí, se eu for mexer aqui, ó, triângulo isósceles, olha lá, duas medidas iguais. E um triângulo equilátero, 3 lados com medidas iguais. A gente pode mexer aqui, ó, e olha só, continua equilátero, tá vendo? Triângulo equilátero, 3 lados com medidas iguais. Se eu vier para cá, triângulo isósceles, olha lá, ó, triângulo isósceles, olha só, 2 lados com a mesma medida, e o terceiro com a medida diferente. E um triângulo escaleno, ó. Escaleno, ó, os 3 com medidas distintas. Ok? Maravilha. Bom, olha só, mais uma contribuição aqui do GeoGebra. O autor Pedro Pimenta fez essa situação aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo, né? E eu vou começar a mexer esse ângulo aqui, tá vendo? 90 graus, esse é o maior lado, esses 2 ângulos são menores. Agora eu vou abrir, olha lá, eu estou aumentando o ângulo, o triângulo está passando a ser um triângulo obtusângulo. Ó, o ângulo maior do que 90, triângulo obtusângulo. Ângulo igual a 90, triângulo retângulo. E quando os ângulos são menores do que 90, eu tenho triângulo acutângulo. Legal, né? Show!